Bom, vamos falar então agora das escolas escatológicas. Tá? Mencionamos na aula passada, no slide passado, que os estudiosos de escatologia vão divergir nos assuntos que são secundários. E é por isso que nós devemos ter muito cuidado quando nós estudamos escatologia, que é um assunto difícil, é um assunto que não tem um consenso e por isso deve haver o respeito. Então, nós temos uma posição escatológica, respeitamos todas as posições. Obviamente, a gente opta por aquilo que para nós nós consideramos mais bíblico, mais coerente, mais lógico, né? Mas não significa que os outros que não são nossos irmãos, que são hereges, alguma coisa assim, tá? Então, as escolas escatológicas, nós temos aí, a primeira divergência vai ser em relação ao milênio, né? A primeira divergência, então, vai ser em relação ao milênio. Em relação ao milênio, nós temos aí o pré-milenismo, dispensacionalismo, no caso dispensacionalista, né? Nós temos aí dois tipos de pré-milenismo, tá? O dispensacionalista e o pré-milenismo histórico. Os dois são iguais e diferentes, tá? No que os dois são iguais? Os dois são iguais no entendimento de que quando Jesus voltar, ele irá inaugurar um período de 1000 anos em que ele vai estar reinando aqui na Terra sobre toda a humanidade, a partir de Jerusalém. Todos os pré-milenistas creem nisso, né? Que Jesus vai reinar aqui na Terra por um período de 1000 anos. Literais. 1000 anos literais. Por isso que é pré-milenismo, né? Jesus vai reinar 1000 anos aqui na Terra, tá? Então, todos os pré-milenistas, seja pré-milenista histórico, como pré-milenista dispensacionalista, acredita nisso. Certo? Então, nisso eles são iguais. No que eles são diferentes? Bom, começando aqui com o pré-milenismo dispensacionalista, tá? Os dispensacionalistas, eles, talvez depois lá para frente eu fale um pouquinho mais deles, né? Mas eles acreditam que a história é dividida em 7 dispensações diferentes. Claro, veja bem, eu falei 7, mas não há um consenso entre os dispensacionalistas sobre a quantidade de dispensações, né? Então, só me corrigindo aqui. Mas eles acreditam que a história é dividida em dispensações diferentes, períodos da história que são diferentes, tá? Depois eu vou explicar melhor. Eles fazem então uma distinção entre Israel e igreja. Então, para o dispensacionalista, Israel é Israel, igreja é igreja. Elas não é o mesmo povo, são povos diferentes, certo? Então, e claro, como eu já disse, há muitas diferenças de pensamento dentro do sistema dispensacionalista, tá? Mas o entendimento geral deles é que há uma distinção entre Israel e igreja. Por isso, como Jesus veio e não inaugurou o milênio no entendimento dos dispensacionalistas, né? Como eles acreditam que tem que ser terreno, físico e tal, logicamente eles esperam o milênio para o futuro, né? Na volta de Jesus. Porque o milênio tem que ser para Israel, não pode ser para a igreja. Uma vez que foi prometido o reino para Israel, tá? Então esse é o entendimento. Eles fazem essa
distinção entre Israel e igreja. Eles também, na maioria deles, provavelmente não todos, mas a maioria acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, tá? Antes da grande tribulação. Então eles acreditam nisso, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. A maioria deles, tá bom? Nisso eles vão diferir dos pré-milenistas históricos, porque os pré-milenistas históricos, eles não fazem distinção entre Israel e igreja, diferente do dispensacionalista, né? Na verdade, todas as escolas escatológicas são diferentes dos dispensacionalistas, né? Então eles não fazem essa distinção, tá? Para eles a igreja é o Israel de Deus, igual crê o amilenismo e o pós-milenismo. Eles não crêem também que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, pelo contrário, eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Então, nisso também eles diferem dos dispensacionalistas. Ambos acreditam no milênio terreno, físico e literal, de um período de 1000 anos que Jesus vai reinar aqui na Terra, mas eles diferem nesses pontos, né? O pré-milenismo histórico são pactuais, são aliancistas. Pelo menos até onde eu sei. Os dispensacionalistas não, eles fazem essa divisão da história em dispensações, que aí eles vão diferir aí quanto à quantidade de dispensações, tá? Mas depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essa questão do dispensacionalismo, mas a princípio é isso, tá bom? Então, em relação ao milênio, nós temos aí o pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico, tá? Além deles, nós temos também o pós-milenismo, que é uma outra corrente escatológica, que não crê que o milênio é um período literal de 1000 anos, mas há pós-milenistas que não nega que possa ser também, mas eles não crê igual os dispensacionalistas, né? O pós-milenismo, eles acreditam que Jesus vai voltar após o milênio. Por isso que é pós-milenista, né? Porque Jesus vai voltar depois do milênio. O milênio, de acordo com o pós-milenismo, já está acontecendo. E ele é caracterizado pelo avanço da pregação do evangelho. Então, os pós-milenistas, eles têm uma esperança de que esse mundo irá melhorar à medida que a volta de Jesus está próxima. E esse mundo vai melhorar à medida que a pregação do evangelho vai sendo pregada, vai sendo espalhada por toda a terra, vai triunfando, e quando Jesus voltar, ele vai encontrar um mundo quase todo cristianizado, tá? Quase todo convertido. Não todo convertido, né? Mas quase todo. Então, eles creem num avivamento nesse sentido, entendeu? Em que o mundo vai crer em Jesus, e é esse que é o milênio para o pós-milenista, tá? O amilenismo é parecido com o pós-milenismo e ao mesmo tempo diferente também, né? É igual no sentido de que o amilenismo também crê que o milênio já está acontecendo, que ele não é físico, não é terreno, ele é espiritual. O amilenismo é aliancista e crê que Jesus já está reinando com a igreja, não a partir de Jerusalém, mas a partir do céu, tá? E o amilenismo, ele difere do pós-milenismo no ponto em que o pós-milenismo crê que o mundo vai receber bem o evangelho.
que haverá uma espécie de avivamento, e que Jesus, ao chegar, vai encontrar um mundo, na sua maioria, evangelizado. A gente não crê que o mundo vai melhorar, pelo contrário, o amilenismo crê que o mundo vai piorar, as pessoas vão ficar cada vez piores, a maldade vai crescer cada vez mais no ser humano. Então, diferente do pós-milenismo, que tem essa expectativa com respeito ao mundo melhorar, porque vai ouvir a pregação do Evangelho, e a pregação do Evangelho vai mudar as pessoas. O amilenismo, apesar de crer que realmente o Evangelho vai se espalhar por todo o mundo, mas isso não significa que todos vão crer, ou que a maioria vai crer. Pelo contrário, a maioria não vai crer. E a maldade no ser humano vai aumentar, a ponto de, quando Jesus voltar, o mundo todo estiver odiando a igreja. Tá? Então, nisso, o pós-milenismo e o amilenismo são diferentes, né? E o pós com o A são diferentes do pré, mas um pouco mais parecido com o pré-milenismo histórico, no sentido de que eles são aliancistas, né? Não fazem distinção entre Israel e igreja. Tanto o pós, quanto o amilenismo, quanto o pré-milenismo histórico, eles não fazem distinção entre Israel e igreja, só o pré-milenismo dispensacionalista. Tá? Então aqui está as escolas escatológicas em relação ao milênio. Pré-milenismo dispensacionalista, pré-milenismo histórico, pós-milenismo e amilenismo. Tá? Em relação à grande tribulação e ao arrebatamento, há também diferenças. Por exemplo, nós temos aí o pré-tribulacionista, que são aqueles que acreditam, no caso dos pré-milenistas dispensacionalistas, na sua maioria eles são pré-tribulacionistas. O que significa? Que eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então, eles acreditam que a grande tribulação é um período literal de 7 anos, mas que a igreja não vai passar pela grande tribulação, vai ser arrebatada antes. Tem os mesotribulacionistas, ou mid-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela metade da grande tribulação. E aí, quando chegar no meio da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada, né? Tanto os pré-tribulacionistas quanto os meso ou mid, né, tribulacionista, tanto meso quanto mid significa metade, meio, né? Eles acreditam numa tribulação, num período literal de 7 anos de tribulação. Só que o que acontece? Os primeiros 3 anos e meio vai ser uma tribulação fraca, né? Vai ser uma tribulação em que o anticristo vai fazer alianças com Israel e vai ser um período de paz, parecido com o homem que vai conquistar a mulher, né? No início tudo bonitinho, com flores e tal, aí conquista, quando ela se apaixona, ele mete a porrada nela. Então vai ser mais ou menos assim que o anticristo vai fazer, né? De acordo com essas correntes aí. Ele vai, 3 anos e meio, promover uma falsa paz no mundo, e aí, depois dos 3 anos e meio, é que começa realmente a grande tribulação, e aí é quando a igreja vai ser arrebatada, no meio, na metade da grande tribulação, que é quando a coisa vai ficar feia, aí Deus vai arrebatar a igreja, tá? E aí tem os pós-tribulacionistas, né? No caso, os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas, todos são pré-milenistas dispensacionalistas, tá? Pelo menos que eu conheço, né? Eu não conheço nenhum pré-milenista histórico e pós-milenista e amilenista que seja mesotribulacionista, entendeu? Não conheço. Os pré-milenistas históricos que eu conheço, então se eu estiver errado, é por falta de
de formação mesmo, tá? Mas até onde eu sei, os pré-milenistas históricos, pós-milenistas e amilenistas, todos são pós-tribulacionistas, ou seja, todos acreditam que a igreja realmente vai passar pela grande tribulação, que não vai ser poupada como nunca foi em toda a sua história. Os crentes sempre foram atribulados. Basta você ver aí na história da igreja os mártires da igreja. Todos morreram pela sua fé. Então, eles não acreditam, nem os pré-milenistas históricos, nem os pós-milenistas, nem os amilenistas, não acreditam que a igreja vai ser poupada. Pelo contrário, ela vai passar pela grande tribulação e no final da grande tribulação, por isso que é pós-tribulacionista, né? Quando acabar a tribulação, Jesus volta e arrebata a igreja. Então, o arrebatamento ele está intimamente ligado com a tribulação e a vinda de Cristo. Tá? Por exemplo, os que são pré-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação, no caso, antes da vinda de Cristo. E os mesotribulacionistas acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio, na metade da grande tribulação, né? Nos 3 anos e meio. Então, o arrebatamento vai estar ligado à metade da grande tribulação. Os pós-tribulacionistas, diferente desses dois aí, acreditam então que a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Vai passar por toda a grande tribulação e vai ser arrebatada no final. Vocês já perceberam que a escatologia tem muita diferença, né? Nós vimos aí, em relação ao milênio, nós temos pré-tribulacionista dispensacionalista, pré-tribulacionista histórico, pós-milenista, amilenista. Em relação à tribulação, nós temos pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Agora, em relação às perspectivas proféticas, né? Olha só, nós temos preterista, nós temos futurista, e nós temos idealista e nós temos histórica. Né? A preterista, os preteristas são aqueles que acreditam que as profecias bíblicas já se cumpriram tudo no passado. A única profecia bíblica que ainda falta para se cumprir é a volta de Cristo. Tá? Então, os preteristas, se você perguntar para o preterista, e a grande tribulação? Já aconteceu lá no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito veio, invadiu Jerusalém e acabou. Aquilo lá foi a grande tribulação e o general Tito foi o anticristo. Pronto, acabou. Então, para os preteristas, as profecias já se cumpriram todas. Essas aí que diz respeito à tribulação, anticristo, tudinho. E para isso, eles dizem que o Apocalipse foi escrito aí antes do ano 70, porque senão aí eles vão ter dificuldade, né? Bom, a maioria esmagadora dos estudiosos, pelo menos até onde eu conheço também, né? Volto a dizer, sempre eu vou falar aqui dentro daquilo que eu conheço. O que significa que eu posso estar errado, né? Então a maioria acredita que o Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, lá pelo ano 96, mais ou menos, depois de Cristo. Mas os preteristas, porque senão eles vão ter muita dificuldade, eles então colocam o Apocalipse escrito na época do imperador Nero, né? E por causa disso, então, tudo acontece lá no ano 70 depois de Cristo, né? Com a vinda do general Tito invadindo Jerusalém, e ali foi para eles uma grande tribulação. Nós temos aí um monte de problemas com isso aí, né? Por exemplo, só para vocês entenderem, para não ficar muito longo esse vídeo que já está grande demais, né? Jesus fala que a grande tribulação vai ser uma tribulação nunca experimentada na história da igreja. E nós sabemos que, apesar de ter morrido muito judeu no ano 70,
Por exemplo, no Holocausto, quando o Adolf Hitler perseguiu os judeus, ele matou muito mais judeus lá do que no ano 70. Né? Então, tem essas dificuldades aí. Enfim, mas nós temos aí os futuristas, né? Veja, são extremos, né? O primeiro extremo é preterista, já aconteceu tudo, tá? O outro extremo é o futurista, é um outro extremo também, ou seja, está tudo para o futuro. Então, os futuristas, eles não negam, claro, que existe alguma coisa que já aconteceram, mas que está tudo para o futuro. Por exemplo, o milênio está tudo para o futuro. Né? Quando é que vai acontecer o milênio? Quando Jesus voltar, então está para o futuro. Né? E o arrebatamento? Para o futuro. E a grande tribulação? Para o futuro. Então está tudo para o futuro. Né? Então, na minha opinião, tá? O futurista, eles são um outro extremo, diferente do preterista, mas também são extremos, tá? Bom, tem o idealista. Idealista é uma compreensão, uma perspectiva profética que não prevê nenhum cumprimento na história, mas que eles se pegam mais nas ideias que estão ali nas entrelinhas da profecia e que eles aplicam em todo o período da igreja. Então, sempre houve uma grande tribulação na história, sempre houveram anticristos, sempre houveram na história, não num período histórico específico, entendeu? Os idealistas, eles não acreditam que as profecias elas vão se cumprir num período específico de tempo na história, mas que em toda a história há verdades daquela profecia que está presente, entendeu? Então eles estão mais assim voltados para as ideias da profecia do que do cumprimento na história. Eles são os idealistas. Um pouco diferente dos idealistas, mas não tanto, tá? E o que, na minha opinião, né, respeito aí qualquer perspectiva profética, mas na minha opinião é a que mais se enquadra naquilo que a gente já viu na Escritura, é a perspectiva profética histórica, tá? Que é aquela que acredita que as profecias elas vão se cumprindo em períodos específicos da história. Nesse sentido, então, praticamente ela abarca todas essas perspectivas. Por quê? Porque, de fato, há profecias que já se cumpriram no passado. Então, nesse ponto, os preteristas estão certos. Né? Há profecias que já se cumpriram, sim. Mas há profecias que estão reservadas para o futuro. E aí, nesse ponto, o futurista está certo. Mas nós temos dificuldade de associar isso, ou tudo no passado, ou tudo no futuro. Né? E sim que a gente reconhece que há profecias que já se cumpriram, há profecias que estão se cumprindo na história, e aí, nesse sentido, o idealista é bom nesse ponto, mas há profecias que estão reservadas para um futuro específico. Por exemplo, quando Daniel falou do abominável da desolação, o primeiro cumprimento dessa profecia se deu lá em Antíoco IV Epifânio, no terceiro século, me parece, ou segundo século antes de Cristo, que foi um rei Ciro, né? Mas Jesus, no sermão profético, disse que ainda estava para se cumprir. E a gente crê, como os preteristas, que no ano 70 houve um cumprimento parcial.
do sermão escatológico de Jesus, mas que ali no ano 70 o cumprimento não foi completo, não foi final. E aí, como a gente crê, como a maioria dos estudiosos, que Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, né? A besta do Apocalipse está para frente ainda, está para o futuro. Então, veja, a compreensão histórica da profecia, a perspectiva histórica, acredita que toda a profecia ela tem um duplo cumprimento, certo? Igual quando você, por exemplo, vê um monte de montanha e você de longe percebe que só há uma montanha, né? Mas quando você chega perto, você vê uma fileira de montanhas. Então, o profeta ele via o futuro como se já fosse presente. Então, ele vê um evento só, mas que nesse evento há vários cumprimentos do mesmo evento. Então, quando ele fala, você vê no Antigo Testamento falar da vinda do Senhor, parece que a vinda dele vai ser só uma e definitiva. Mas a gente sabe que Jesus veio e não foi assim definitivo, ainda tem uma segunda vinda. Então, é isso que é a perspectiva histórica. Eles creem que houve profecias que já se cumpriram no passado, há profecias que estão se cumprindo desde a ascensão de Cristo até hoje, e há profecias que estão reservadas para o futuro bem próximo. Tá? Então, essa é a perspectiva histórica, que, ao meu ver, parece ser melhor. Tá? Eu acho que é muito arriscado você jogar tudo para o passado. Também acho temerário jogar tudo para o futuro. E acho que você achar que não há um tempo específico em que a profecia vai se cumprir, como os idealistas, né? Eu acho também temerário, porque aí você pode colocar eventos na história que eu penso que não se enquadra. Então eu penso que das 4, a mais, o que para mim faz mais sentido, né? Você olha aí e vê o que faz mais sentido para você, mas para mim o que faz mais sentido e o que me parece mais correto em relação ao cumprimento das profecias é a histórica.